Bom dia a todos os companheiros da Escola Jesus Cristo e a todos que, porventura, estejam acompanhando de outros lugares as lições que nós recebemos na nossa casa. Nós vamos continuar hoje o estudo do livro Missionários da Luz, que é o nosso estudo, né, da obra de André Luiz. Nós estamos no capítulo 9 e eu estou ciente de que todas as pessoas que nos acompanham já tenham lido esse capítulo 9, porque o tempo não dá para eu ler e para eu comentar os parágrafos de cada capítulo. Como todos sabem, nós numeramos os parágrafos e vamos estudando um a um. Como a obra Missionário da Luz, os capítulos são muito longos, nós vamos juntar parágrafos e vamos tecer comentários sobre um grupo de parágrafos, retirando o que for mais essencial à nossa tarefa aqui na Terra. Então, o livro Missionários da Luz, capítulo 9, tem o tema central, como tema central, a necessidade dos médiuns se munirem de valores morais, espirituais e intelectuais para evitarem os deslumbramentos vazios ante o fenômeno. O título do capítulo é esse: Mediunidade e Fenômeno, e aborda muito bem essa questão do fenômeno, da atração que as pessoas têm pelos fenômenos, pelo que é distanciado da realidade cotidiana. Mas, além desse tema central, esse capítulo nono aborda muitos outros temas, como as dificuldades de natureza psicofisiológica no desenvolvimento da mediunidade. Nós vamos ver isso assim muito bem explanado. No médium, tudo vai depender de sua preparação psíquica e também do seu organismo. O médium não pode comer demais e ir para uma mesa mediúnica. Então, é uma preparação psíquica e fisiológica para o trabalho. Outro tema que esse capítulo aborda é sobre a prioridade dos médiuns, que deve ser, antes de tudo, a correção de atitudes mentais diante da nossa vida cotidiana, o dia a dia nosso, manter um certo equilíbrio em nossas atitudes. O combate também, a paixão pelo fenômeno, que muita gente tem, e aqui Alexandre, o mentor de André Luiz nessa obra, compara essa paixão por fenômeno a vícios que nos atormentam aqui na Terra. O que é esse capítulo? Esse capítulo nos apresenta uma reunião de espíritos encarnados e desencarnados para uma reunião, uma explanação sobre mediunidade e fenômeno. E achei interessante que as primeiras filas da reunião fica reservada àqueles alunos mais assíduos, aqueles alunos que são mais interessados no seu próprio aprendizado. E ali havia cerca de 100 espíritos encarnados nessa reunião. E durante o sono,
são levados à vida espiritual para aprenderem, né? Então, pelos relatos, nós aprendemos que o tema já era conhecido de todos. E só os alunos fiéis mesmo aos seus compromissos, ao estudo desenvolvido por Alexandre, podiam relacionar suas dúvidas e indagar através de consultas previamente dirigidas a ele. As consultas eram prévias e ele selecionava, juntava as questões, ia responder aqueles subtemas que tivessem um número maior de perguntas. Então, essa prioridade para os mais estudiosos nos lembra muito Jesus, a quem muito tem, mais se lhe dará, e a quem nada tem, ainda o que tem se lhe tira. Ou seja, muita gente não sabe usar e perde. E aqueles que bem usam a sua mediunidade, esses ampliam suas tarefas, suas faculdades com o trabalho diário. Sertório, que acompanha André Luiz, explica a ele que há muitas escolas como essa para os encarnados que querem aproveitar o sono físico para aprender. E explica que não há particularismo, não há privilégio nenhum. Tudo é uma questão de ordem no serviço. Então, nós vamos analisando agora do parágrafo 6, analisamos até aqui essa abertura, e agora nós vamos começar no parágrafo 6, que começa: satisfeito pelo esclarecimento, indaguei. Qual o tema da noite? Aí já falamos, né? Que é sobre o fenômeno. Mas aqui nós aprendemos do 6 ao 11, o parágrafo 11 começa: em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar a assembleia. Na assembleia, a equipe de auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Vamos analisar até esse parágrafo 11. Então, nós aprendemos que há muita organização e disciplina nos serviços da colônia espiritual. Há um plano organizado para os estudos, mas os temas podem ser improvisados dentro desse plano organizado. O professor, depois de receber todas as perguntas, as consultas dos seus discípulos, ele examina, como eu falei, a dúvida da maioria e fornece as instruções. E nessa noite, o tema, como já dissemos, é mediunidade fenômeno. E André Luiz foi, muito gentilmente, convidado a assistir a essa aula de Alexandre. No parágrafo 12, agora olhando o parágrafo 12 a 16, no parágrafo 12, que começa: mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente de Alexandre, irradiando a luz que lhe era própria. Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Muito importante isso, nessa hora que a gente vê
tantos oradores muito afetados e utilizam retóricas, muitas vezes, que não contemplam as pessoas menos favorecidas intelectualmente, que fazem questão de palavras complicadas, difíceis, para a maioria que o ouve. Então, desse parágrafo, nós vamos até o 16, que diz assim: Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a Assembleia como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador e prosseguiu. Então, desses parágrafos, nós destacamos inicialmente que André fala da figura magnânima de Alexandre, do mentor espiritual, irradiando imensa luz, foi o trecho que nós lemos. Destaca também o domínio que ele exercia sobre os ouvintes, não pelo seu magnetismo absorvente, mas pela bondade simples, sem afetação. Ele abre a reunião com uma prece, e o que ele roga a Deus nessa prece? Justamente o que nós deveríamos rogar a Deus quando usássemos a tribuna para nossas pregações. Ele roga a Deus o dom de compreender o auditório. Olha só, primeiro ele compreendeu o auditório, olhar rosto por rosto, saber, tentar perceber no olhar das pessoas suas inquietações e suas necessidades. Então, ele pede a Deus o dom de compreender o auditório e ser compreendido por ele, numa prece inteiramente espiritual, sem laivos de personalismo. É o que destaca André Luiz nessa hora. Essa deve ser a nossa prece, compreender o auditório para falarmos exatamente, abrirmos-nos à inspiração do alto para falarmos exatamente o que o auditório necessita naquele momento. Esse é o trabalho de quem prega. André Luiz, então, vislumbra nele virtudes como sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Virtudes que os oradores, que os pregadores, eu gosto mais do termo pregador, pregação, porque foi assim que Jesus usou, né? Ainda ontem, estudando o Evangelho com um grupo, falamos nisso. Jesus pedia aos discípulos que ele dizia que ele precisava pregar em outras cidades. Então, o que nós fazemos não são palestras nem conferências. Há oradores que gostam, nota conferência, mas nós chamamos pregação do Evangelho de Jesus. Então, ele vai direto ao tema mais solicitado pelos alunos, que eram os impedimentos de natureza psicofisiológica, dizendo que todo médium sonha com conquistas gloriosas, realizações generosas nos domínios do trabalho mais sublime que ele pode executar. Mas que, para isso, Alexandre diz para todos eles, há uma necessidade de corrigir as nossas atitudes mentais diante da vida humana.
diante dos desafios de cada dia nosso aqui na Terra, diante de cada hora, e ainda questiona como atingir os fins sem atender aos princípios. Os princípios estão no nosso dia a dia, na forma como nos comportamos no nosso dia a dia. E ainda questiona Alexandre sobre a nossa postura, a nossa conduta no lar, na vida, na vida de relação. Toda grande obra, diz Alexandre, reclama trabalho persistente e sereno. Esse desejo de desenvolver logo a mediunidade, eu me lembro que eu levei mais de 6 anos estudando para ingressar na reunião de desobsessão. Foram 6 anos de estudo sobre a mediunidade e depois de 3, 4 anos só de estudo, depois já tinha uma meia hora de estudo e meia hora tentando a prática, para que eu me habituasse lentamente, serenamente, como pede Alexandre aqui, à tarefa mediúnica, à passividade que eu precisava dar a outros espíritos. Então, a obra reclama mesmo isso, trabalho persistente e sereno. E lista o que é imprescindível a uma obra. Eu acho interessante que ele lista, eu falei até com a amiga arquiteta, e li essa relação, e ela me disse, isso é o que a gente segue na construção de uma casa física, de um prédio. Então, ele lista o que é imprescindível à obra, começando pela escolha do material, os esforços para adquirir aquele material, no nosso caso, são os nossos esforços para adquirirmos, para nos controlarmos, para nos educarmos e adquirir materiais para nosso espírito cada vez mais espiritualizados. Planos deliberados previamente. A casa material tem que ter seu projeto de obra, a aplicação necessária, o que deve se fazer, como fazer, a experimentação de solidez. Outra fase do desenvolvimento mediúnico, foi essa a fase que eu passei, estudando meia hora e praticando as outras meia hora da reunião. Então, e ainda tem mais firmeza de linhas, harmonia de conjunto, primores de acabamento. A obra material, depois que está concluída, vem o acabamento, que quanto mais primoroso for, mais agradável vai ser aquele ambiente. Então, são etapas de construção de edifícios materiais que bem servem para melhor explicar a construção espiritual que é a mediunidade na nossa vida. Nossa casa espiritual deve ser bem construída e, como disse Jesus, construída sobre a rocha e não sobre a areia, como ele nos explica na célebre parábola dos 2 fundamentos, quando ele diz que o homem constrói a sua casa, o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos,
e deram com ímpeto sobre aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículo 25. É assim que se assenta uma mediunidade, que é uma casa espiritual construída sobre a rocha, prevendo e seguindo à risca todos esses detalhes que aqui falam de uma casa física e que nós precisamos transportar tudo isso para a nossa casa espiritual. Quem fica só nessa exposição de fenômeno edifica sua casa sobre a areia. E qualquer chuva, qualquer ventania pode derrubá-lo. Então, o médium que edifica sua casa sobre a rocha é aquele médium seguro de si, aquele médium simples, aquele médium que vive para servir a quem precisa dos seus dons mediúnicos para se levantar de algum processo doloroso em sua vida. Então, enquanto Alexandre falava, diz o texto, ele emitia ondas vigorosas de magnetismo criador. Então, chegamos ao parágrafo 16. Agora vamos ao parágrafo 17, que começa parágrafo 17 começa, é longo, mas ele começa assim: reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas, entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Esse é o início do parágrafo 17. Então, aqui, e nós vamos ficar nesse parágrafo só, porque ele é longo. O mentor fala da busca de todos nós pelo desenvolvimento de percepções mediúnicas. Mas falou, como nós vimos aqui, que a gente foca só nas expressões fenomênicas. Vamos prestar atenção a uma coisa. Há uma mediunidade chamada mediunidade de profecia, que nós encontramos muito no Antigo Testamento. E Jesus, apesar daqueles grandes profetas que falaram de seu nascimento e de sua morte e acertaram todas as previsões, Jesus destaca João Batista como o maior dos profetas. Mas João nada profetizou. Olha a comparação. E a profecia é uma forma de mediunidade. João foi o maior dos profetas, porque por profeta entende-se aquele que fala. E João foi aquele que pregou o povo. Era a mediunidade inspirada pelo alto. Uma mediunidade que as pessoas não valorizam muito, porque querem fenômenos, concretudes. As pessoas ficam atrás do maravilhoso ainda. E ele destaca aqui, Alexandre destaca, que aguardamos, focando em simples expressões fenomênicas, sem nos preocuparmos com os ascendentes de preparação que são a disciplina e a construtividade. Porque, na verdade, a construtividade representa o fazer mediúnico.
A gente desenvolve a mediunidade trabalhando mediunicamente e disciplinadamente. Então, a gente quer clarevidência, quer ver os espíritos, acha isso uma maravilha, a gente quer a clareaudiência, sem educar nossos olhos nem nossos ouvidos no trabalho cotidiano aqui na Terra. Ouvindo porcarias, ouvindo intrigas, ouvindo fofocas, dando ouvidos para essas coisas pequenas. A gente quer educar ouvidos assim, quer ouvir os espíritos, quer ver os espíritos, sem domarmos os nossos impulsos inferiores, para os colocar nas regiões superiores. Quem quer buscar a luz tem que levar o combustível, disse a mãe de André Luiz a ele, certa vez no livro Nosso Lar. Quem quer buscar a luz tem que levar o combustível. Como é que eu quero contato com espíritos superiores se eu não tenho o combustível para ir lá e trazer a luz que eles representam e têm e sabem para os que aqui vivem? Então, sem domar nossos instintos inferiores, não podemos buscar a luz. E ainda Alexandre conclui: não se concede a crianças direito cabível ao adulto. E aí Alexandre lista, então, alguns pré-requisitos para aqueles que desejam desenvolver a sua mediunidade. Agora, médiuns, atenção para os pré-requisitos, tudo aquilo que a gente precisa ter, guardar em nós, para iniciarmos nosso trabalho mediúnico. Primeiro, estimar o trabalho antes do repouso. Médium não tem hora para trabalhar. Eu vi aqui Peixotinho e Baby, pessoas batiam de madrugada aqui e eram acolhidos aqui na casa, e minha mãe levantava para ir dar um passe, para ir fazer o atendimento. Muitas vezes o feijão queimou, porque ela via o sofrimento das pessoas, ia lá para o grupo, para a casa de oração, que era aqui atrás, e ia dar o passe na pessoa e esquecia que deixou o feijão no fogo. E ela dizia assim: um dia sem feijão não vai matar ninguém. E providenciava logo um macarrão, porque aí a gente comia menos feijão. Então, é essa disponibilidade integral ao trabalho. Aceitar o dever sem exigências. Eu vou dar um passe, mas só se for assim, se vier a tal hora, entendeu? Desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas. Começar pelo pequeno. Jesus bem ensinou isso. Um copo d'água que deres a um desses irmãos pequeninos não perderá seu galardão no céu. Um copo d'água não foi muita coisa que Jesus nos pediu. É uma tarefa aparentemente pequena. Colocar os desígnios do Senhor antes, não é? Bem antes das nossas preocupações e dos nossos interesses individuais. Fugir à apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis. Ou seja, o texto que é de um espírito, não é meu. E muitos médiuns têm essa apropriação indébita. Uma coisa é a inspiração, que vem e você não sabe de onde.
você não sabe de que espírito veio. Outra coisa é uma mensagem assinada, né? Que a gente tem que citar o nome do espírito que nos ditou. Estimar o trabalho antes e, e ainda furtar-se ao encantamento temporário e a obsessão sutil e perversas por pessoas, textos, e há muito disso de quem se apaixona por tal orador, por textos de fulano. Então, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Porque a hora que essa pessoa cair, e todos nós que estamos na Terra somos sujeitos à queda, nós vamos cair juntos. Então, nosso modelo é só Jesus. E vocês vão ver que ao final do capítulo ele fala isso. E explica que nós, os encarnados e os espíritos desencarnados, não formamos dois grupos distintos, encarnado aqui, desencarnado lá. Absolutamente. Nós somos um único grupo que são diferenciados só pelo impositivo da vibração. Se vibrarmos em alto padrão, estamos unidos num grupo único com os companheiros desencarnados que nos assessoram na tarefa. A morte em si, diz Alexandre aqui, não modifica nada, não nos faz mais sábios ou mais santos. A morte nada modifica. O que faz a divisão é só a vibração. Eu lembrei agora do meu instrutor, doutor Albano Seixas Filho, que dizia sempre para todos nós, ele trabalhou o meu desenvolvimento mediúnico, era um médico muito conceituado aqui em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, e ele dizia: a morte não é passaporte nem para a santidade, nem para a sabedoria. Para evitar que os médiuns se envolvessem com algum espírito inferior e começassem uma doença de fascinação por esses espíritos. Então, ele nos alertava: a morte não é passaporte nem para a santidade, nem para a sabedoria. Todas as mensagens têm que ser analisadas segundo a obra de Kardec. Então, nós somos um grupo único e esse grupo trabalha em conjunto pelo melhoramento da Terra. Então, ele, para falar isso, ele explica que os elétrons e os fótons que integram os corpos deles também integram igualmente os nossos corpos, os nossos veículos carnais de manifestação da vida espiritual. Então, somos iguais. Agora vamos para o parágrafo 18 a 20. Esse parágrafo 17 foi enorme. Só para situar os que estão com o livro na mão, o parágrafo 18 começa assim: em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Todos nós queremos nosso processo evolutivo. Temos dificuldades de trabalhar nossa espiritualidade, mas queremos ser espiritualizados.
Então, o 18 até o parágrafo 20, que começa Alexandre, estava cada vez mais empolgante e belo. E do alto jorravam-lhe sobre a fronte fios irisados de brilhante luz. Então, a gente quer receber grandes revelações, mensagens inquestionáveis, mas para isso nós precisamos organizar e desenvolver, fazer crescer os valores celestes dentro de nós. Nós vimos, quando estudamos aqui na escola, os mensageiros, nós vimos no capítulo 46, abordando a temática mediúnica, e os espíritos falam de nossos questionamentos infantis em nossas consultas a eles. E dizem que muitas vezes eles recorrem ao silêncio. Quando nossos questionamentos são muito infantis, muito da terra, nós nos calamos, nada respondemos. Certa vez, eu, muito sofrida com a morte de meu filho, eu ousei perguntar a um espírito muito querido, nosso, Humberto de Campos, se ele tinha alguma notícia do meu filho. E eu nunca fiz isso, eu nunca perguntei nada. Minha mediunidade foi muito bem esclarecida em seu desenvolvimento, mas naquela hora a saudade era tanta que eu ousei pedir uma notícia e ele silenciou. Às vezes a resposta não iria me agradar, não é? Às vezes meu filho ainda não estava bem, não é? E ia me machucar, me magoar. Então, muitas vezes, quando os espíritos não nos respondem, ou é porque nossas questões são individuais e nós devemos utilizar esse tempo com a espiritualidade para questões do espírito aqui na Terra e não para as nossas satisfações individuais. Então, realmente, nós somos tendentes a materializar todas as expressões do espírito quando nós deveríamos espiritualizar a nossa matéria. Em vez de materializar as questões nossas do espírito, vamos espiritualizar a nossa matéria. Muitos médiuns se envaidecem por receber uma mensagem de tal ou tal espírito que se tem na Terra em conta de espíritos superiores, e muitas mensagens chegam por muitos médiuns e muitos livros, que eu chamo de apócrifos, são escritos aí com o nome de Dr. Bezerra e de muitos outros, mas as pessoas querem essa comunicação de grandes vultos espíritas ou da história do nosso país, da cultura do nosso país. Mas o motivo que deveria alegrar o nosso coração não é o fato de servir de instrumento para tal ou tal espírito evoluído. Acima disso, é ser instrumento fiel da divindade, de Deus Pai, de trabalhar arduamente pela nossa evolução espiritual e do grupo em que nos inserimos. Alexandre deixa claro nesses parágrafos que o desenvolvimento mediúnico está adstrito ao desenvolvimento moral do médium. Quando a gente vê um grande médium, a gente sabe que ali
existe um grande espírito, né? A gente gosta do fenômeno, a gente gosta das novidades no mundo espiritual, mas para sermos emissários dessa mensagem, nós, aliás, nem é emissário, médiuns dessas mensagens, nós precisamos estar muito mais evoluídos do que estamos. Então, agora do parágrafo 21 a 23, o parágrafo 21, mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação, e o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e achará pastagens. Aí questiona, né? Por que audácia incompreensível? Imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Então, Alexandre faz esse questionamento. O médium precisa tão somente de Jesus e do seu evangelho, devidamente penetrado no seu coração. Alexandre afirma: se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, Jesus. Ou diz ainda: não existe outra porta para a mediunidade celeste. Jesus é a porta. E a gente vê na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Jesus é o nosso modelo. Não vamos tomar por modelo pessoas daqui da Terra. A primeira tarefa de qualquer médium é estudar o Evangelho. Sem o Cristo, a mediunidade é tão somente um meio de comunicação como tantos outros que nós vimos aqui na Terra. O comunicador pode ser da luz ou das trevas. Meio de comunicação é meio de comunicação, não escolhe o que comunicar, ele é só meio, né? É um alto-falante que vai reproduzir o que o emissário diz. Então, um dia, esse é o consolo, nós chegaremos à mediunidade responsável pelo nosso desenvolvimento moral. Nesse ponto, André Luiz descreve a beleza luminosa do rosto do instrutor. Chegamos ao capítulo 24, que ocupa 1, 2, 3, 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas. Então, nós vamos reduzir esse capítulo, esse parágrafo, por ser grande demais. Nesse parágrafo, o instrutor de André relaciona nossos anseios de vida espiritual e ressalta que, apesar disso, nós trazemos o campo vibratório da mente, da nossa mente, prisioneiro de passados de feras. Esse trecho pode até nos chocar, mas ele é muito real, muito verdadeiro. Depois que eu vi criaturas matando um jovem negro do Congo, assim com pauladas, eu entendi esse texto do livro Missionários da Luz, desse capítulo 9. Ele diz que nosso campo vibratório mental é prisioneiro de passado de feras e relaciona esse passado. O veneno das víboras ingratas.
o instinto dos lobos famulentos, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. É isso que nós ainda trazemos dentro de nós. Esses sentimentos agressivos ainda vivem no nosso espírito ainda bruto. Lembra-nos ainda a análise que Jesus fez do nosso homem interior. Esse texto me associou direto a um texto de Jesus dizendo: porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, olha aí a matança, a agressividade dessa hora, maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. É isso que nós trazemos no coração, que não está diferente do que Alexandre listou aqui para nós, que na hora que eu li até me assustei. Aí me amparei em Jesus. E Jesus disse claramente que nossos corações ainda trazem tudo isso do homem bruto que fomos ontem. Assim nós ainda somos. Basta uma provocação, uma irritação, além de nossa capacidade de paciência, e nós entornamos o caos. Então, nós vamos e voltamos à Terra carregando esses mesmos vícios. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, no capítulo que fala dos nossos hábitos, capítulo 20, que André Luiz diz que a gente vive num círculo vicioso ditado pelo domínio de nossa ignorância acalentada. Nós acalentamos a nossa ignorância. A gente acalenta, canta cantiga de niná e dá chupeta para a nossa ignorância. Diz Emmanuel assim que o homem, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, vive aprisionado no binômio ilusão-desilusão. Ilusão-desilusão. É assim que nós vivemos, nesse binômio, ilusão-desilusão. Choramos no alto quando lá chegamos, choramos, lastimamos os nossos fracassos. Pedimos uma volta à terra. A misericórdia divina providencia. E aqui chegando, aqui chegando, nós fazemos de novo tudo igual. Vivemos nesse círculo vicioso de ilusão, desilusão, matéria e espírito. Esse círculo vicioso acontece por falta de uma vontade férrea de mudança, diz Emmanuel. E a gente concorda, porque no livro Libertação, no capítulo 2, André Luiz nos revela o que Gúbio, o instrutor dele, lhe informou, que há milhões de almas humanas que não se afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Milhões de almas humanas que vivem ainda há mais de 10.000 anos na crosta terrestre. Morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas ao solo. É o texto de Gúbio para André Luiz no livro Libertação. Eu considero essa revelação seríssima, assustadora. Nós estamos entre esses 10 milhões de espíritos
que não saímos da Terra, ficamos girando sempre em torno da matéria. Para vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, nós precisamos fazer um esforço enorme e muito sacrifício. Vencermos-nos é a nossa meta. A gente fica preocupado com o outro, com o que o outro não consegue vencer. Vencer as fronteiras vibratórias não é questão de adestramento mediúnico, adestramento das nossas forças psíquicas, mas é uma questão de esforço diário de transformação de nosso mundo mental. Mediunidade requer educação, educação como um todo. Né? Eu digo, se um médium chega e dá soco na mesa, é porque aquela pessoa é deseducada. O médium, que geralmente todos, quase totalidade, médiuns conscientes, não podem fazer isso. Então, isso é questão de educação e responsabilidade. Ninguém se assenhoreia de nossos corpos, de nossas mentes, sem que a gente esteja ali prestando atenção e comandando aquela comunicação. As afinidades são as leis fatais do mundo espiritual. Se a nossa mente vibra em estágios ainda inferiores, como a gente quer alcançar as mensagens dos espíritos superiores com quem nós ainda não conseguimos afirmar? De que jeito? É isso que Alexandre nos alerta, dizendo que a paixão pelo fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool, que embriaga e aniquila os centros de vida física. Compara essa atenção exagerada pela parte de fenomenologia da doutrina espírita ao vício do álcool, né? Que embriaga e aniquila os centros da vida física. Então, a paixão pelo fenômeno aniquila e embriaga os centros da vida espiritual da criatura. Então, nós vivemos só adiando infinitamente a nossa edificação espiritual. E ele compara o hábito de correr atrás de fenômeno. Meu Deus, eu conheço muita gente assim. Tem um médium assim em tal lugar, aí vai em caravana. Tem um médium assim em tal lugar, vai para outro. Como vi muita gente partir lá para Goiás, né? Atrás de médium. Nessa hora, Alexandre diz uma pérola. Mediunidade não é disposição da carne transitória, mas sim expressão do espírito mortal. Então, o que está em jogo para ser reeducado é o nosso espírito imortal. Por isso mesmo, completamos nós, né, que aqui estamos, analisando esse texto, que exige de nós muito respeito e sacrificial dedicação. A lei de sintonia que rege esses fenômenos mediúnicos nos diz claramente: se aguarda a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Muitas vezes os anjos, os santos, estão justamente
nos locais que nós achamos que não devemos ir, são locais de sujidades morais. E muitas vezes nós nos achamos bons e puros para irmos de encontro às criaturas mais necessitadas que vivem perambulando, mas os anjos nos aguardam. É lá onde mora a dor. Então, a lei de sintonia nos vai sintonizar com os bons ou com os maus. É a extensão do trabalho mediúnico, a maior extensão desse trabalho é a transformação do planeta. Cada um de nós nos transformando dia a dia com esse esforço hercúleo, nós vamos nos transformar e vamos transformar outras pessoas para transformar o planeta. Foi isso que Chico fez. Humildemente, Chico Xavier, da cidadezinha pequenina de Pedro Leopoldo, que até me lembrou Maria Santíssima de Nazaré, uma cidade que nem postava no mapa. E dali Maria trouxe Jesus, educou o Filho de Deus, que nos deixou as lições do Evangelho. Assim foi contigo, daquela cidadezinha desconhecida para todo mundo, e dali começaram a sair as mensagens que hoje nos dão a oportunidade de transformação. Agora, do capítulo 25 a 29, eu não estou marcando agora. Do capítulo 25 a 29, nós vamos ver. O 25 começa. E concluindo a formosa dissertação da noite, Alexandre rematou depois de longa pausa. Até a 29. Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem dor. Ou seja, ele nos ensina a nos transformar para transformar o outro. E pede a nossa união no serviço de cooperação com Jesus. Se o homem mudou a face física da Terra, ele pode transformar também a face espiritual da Terra, formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações humanas aqui. E Alexandre nos pede que não tenhamos pressa no desenvolvimento de nossas faculdades psíquicas, pois antes disso, cabe-nos progredir nas virtudes e aprimorar os nossos sentimentos. Quanto mais evoluídos nós formos em virtudes e nos sentimentos, mais amplas portas de compreensão e conhecimento se nos abrirá. Então, é um bom aviso conter a nossa ânsia de melhorar os outros. Parágrafo 30 a 33. Continuando, Alexandre cita algumas obras silenciosas que precisamos edificar cada dia em nós mesmos. Vamos agora à tarefa. Qual é a nossa tarefa diária? Educarmos-nos na renúncia, na paciência, no perdão, na edificação maior, construindo portas para dentro de nossas próprias almas. Não é portas querer mudar as outras pessoas, é transformarmos. Assim, nós não vamos solicitar que os espíritos iluminados venham até nós. Ah, doutor Bezerra, venha. Não, nós vamos até eles, se cultivarmos essas virtudes.
se dominarmos nosso egoísmo, nossa vaidade, nossos apetites inferiores e nossas tiranias do eu, nós vamos refletir na Terra a divina luz. E conclui dizendo que as expressões fenomênicas do nosso trabalho devem ficar em segundo plano, porque o espírito é tudo. Terminando já do parágrafo 34 a 39, o mentor silencia e entra em rogativa. E nessa hora acontece uma coisa linda. André Luiz assiste pela primeira vez a uma transfiguração. Alexandre se ilumina inteiro e se transfigura, se torna luz pura. E os que acompanhavam ali a reunião choram de alegria e emoção por assistir tanta beleza. Quantas vezes nós temos essa oportunidade de ir ao mundo espiritual e não vamos, porque tivemos um dia tumultuado, pensamos bobagens antes de dormir e na hora não podemos ir assistir a uma reunião como essa, uma transfiguração como aquela de Jesus no Monte Tabor, narrada em Mateus 17, 1 a 9, quando Pedro, João e Tiago viram Jesus transfigurado em luz radiante no alto do Monte Tabor. E é esse fenômeno, Sertório explica, dizendo que as potências superiores se concentraram todas em torno de Alexandre, fazendo-o retransmissor de dádivas em benefício dos que operavam e aprendiam. Ou seja, toda vez que uma transfiguração acontece, como aconteceu com Jesus no Tabor, eu adorei essa explicação, porque eu entendi a partir daí o Evangelho. Se aquela transfiguração foi justamente as dádivas que choviam do alto de muitos espíritos iluminados sobre Jesus para ele enfrentar a cruz e para os seus discípulos que ficariam na saudade. Então, é uma dádiva do alto para amparar a todos que ficariam. E nós íamos ficar maravilhados, não saberíamos, não fosse esse relato que Sertório faz, do que seja uma transfiguração. São dádivas acumuladas e conjuntas, refletindo no espírito que retransmite. Isso é o médium. Se retransmitirmos essas dádivas, apareceremos assim, iluminados. Quantas lições grandiosas, meu Deus. Eu encerro essa aula de hoje, rogando uma prece a todos, por André Luiz, que dividiu conosco essas dádivas, esses conhecimentos, e por Chico Xavier, que as recolheu, mercê de seu sacrifício, suas lutas, suas dores, seu perdão, sua renúncia, seu amor, nos trouxe essas maravilhas que hoje me abençoaram o espírito, e eu espero abençoe os espíritos de todos que acompanharam o nosso estudo hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, que espíritos genuflexos ante a vossa misericórdia, o vosso amor, nesta hora queremos te louvar, Jesus querido, louvando juntos ao nosso Pai por todas as bênçãos, pelo trabalho de Allan Kardec em nos ensinar sobre a mediunidade, para que tivéssemos hoje acesso a tantas lições grandiosas
preciosas inseridas num único capítulo de um livro recebido pelo grande irmão Chico Xavier. Abençoa, Senhor. Acho até uma heresia chamá-lo irmão, como acho uma heresia chamar Jesus de irmão. Porque Jesus, tanto quanto Chico Xavier, estão acima de nossa, do que sabemos, do que conhecemos por irmandade. Senhor, envolva Chico Xavier na tua bênção, na tua misericórdia, no teu imenso amor, hoje e sempre, e abençoa-nos os esforços, mesmo que pequeninos, para sermos melhores, para sermos retransmissores das belezas dos céus aos homens da terra. Abençoa a nossa escola Jesus Cristo e a todos que nela trabalham, militam, a sua diretoria, a todos os companheiros, a todos os lares sintonizados nesta hora com a aula da sala Clóvis Tavares, da Escola Jesus Cristo. Que assim seja.